Café Elétrico, segunda temporada. Olá pessoal, bem-vindos ao Café Elétrico da BB. Uma série de vídeos com os temas mais eletrizantes e energizantes do mundo da eletrificação, empreendedorismo e inovação. Você pode assistir a nossa websérie Café Elétrico no YouTube a qualquer momento e rever os episódios com os temas mais relevantes para você. Já vai no canal da BB Eletrificação e deixa o seu like no vídeo. Inclusive, use o chat para deixar seus comentários e perguntas para nós. Eu sou Marcel Serafim e hoje recebemos Gustavo Vazoler, diretor de produtos da eletrificação da BB, e a nossa convidada especial, a arquiteta Georgia Suzumura, mestre em planejamento urbano, docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e responsável pela série de vídeos Casa Saudável, série que acompanha o momento de desenvolvimento do projeto até a entrega da casa da família Suzumura, com a aplicação dos conceitos de sustentabilidade e novos métodos construtivos. Tenho certeza que será uma grande oportunidade de explorarmos esses importantes temas para nós. Georgia, muito bem-vinda e muito obrigado. Eu que agradeço por estar aqui, pelo convite, é um prazer. Gustavo, bem-vindo e muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Marcel. Obrigado, Georgia. Georgia, eu assisti os vídeos da Casa Saudável e acompanhei todas as suas interações no Instagram, que você fala muito sobre sustentabilidade, arquitetura, iluminação, e isso é um tema que chama bastante atenção, ou seja, permeia diversos segmentos a arquitetura, comercial, residencial e até mesmo a parte industrial. Primeira pergunta para ti é como surgiu essa inspiração de pensar no conceito de uma casa saudável? Então, em primeiro lugar, eu sou professora, atuo em sala de aula e eu acho muito importante a interação entre o usuário e o meio ambiente, o espaço por onde ele vai viver. E a casa da minha família, né? Então, sempre eu tive a questão da arquitetura, do meio construtivo, né, do processo de construção, o método, e também sempre pensei no melhor ambiente para se viver com a minha família. Então, a saúde da minha família está em primeiro lugar. Sem sombra de dúvida. Isso é um fator importante. Sem dúvida. Agora, Gustavo, quando nós pegamos esse tema e trazemos para a parte de elétrica, Perfeito. o que nós podemos dizer, por exemplo, de uma casa saudável pode ter o contexto também de eletricidade, onde você é o responsável hoje da BB Eletrificação? Não, tem tudo a ver, Marcel. Na verdade, a BB está sempre muito preocupada com essa questão ambiental, a questão de sustentabilidade e como que nós, através do setor elétrico, podemos contribuir para as pessoas que moram no mesmo ambiente possam extrair melhor daquilo que elas vão estar interagindo no seu dia a dia. Então, são diversos exemplos que a gente pode ter, desde a parte de segurança, da parte construtiva dos nossos equipamentos, que levam em consideração as matérias-primas que são utilizadas, até a funcionalidade da casa. Então, por exemplo, hoje nós estamos acostumados a utilizar interruptores ou controladores de ar-condicionado. Imagina que uma casa inteligente, nós podemos ter esse controle todo interagindo com o ambiente externo e fazendo com que a energia utilizada dentro da casa vá trazer conforto e também garantir uma redução do consumo de energia elétrica. Isso é um ponto fundamental. Você comentou duas palavras que eu acho interessante. O primeiro é resíduo, né? A palavra, quando eu falo resíduo, acho que o seu método construtivo, que eu acompanhei os seus vídeos, vi e revi, Georgia, eu achei muito interessante, é que um baixíssimo nível de resíduos na construção. Como você chegou nesse método construtivo dessa casa, Jorge? Porque, assim, quando você vai numa construção normal, tradicional, de alvenaria, o nível de resíduo de uma casa é gigantesco, né? Madeira, cimento. Como você chegou nesse conceito da construção e por que você escolheu esse padrão? Eu sou formada em arquitetura e lá na época da faculdade eu fiz iniciação científica estudando a exploração mineral e o impacto na paisagem aqui, né, na paisagem paulistana. Então, eu sempre me indaguei a questão da extração mineral e o resíduo também gerado pela construção civil, que é altíssimo, é um absurdo. Né? A gente vê a construção, o impacto que a gente gera na paisagem, o tanto de resíduo. E aí eu falei, o dia que eu construísse minha casa ia ser diferente e eu queria abordar isso, né? E aí eu fui pesquisando diversos métodos, porque eu achava um absurdo você levantar a parede e depois sair quebrando, gerando aquele resíduo para passar conduítes, né, toda a tubulação. Existem diversos, né, outros métodos construtivos, mas eu cheguei no CIP, Structural Concrete Insulated Panel, que aí ele é um método, né, baseado com EPS, uma malha e argamassa armada, que ele vira todo um sistema monolítico.
E sobre segurança, é um ambiente seguro? Eu nunca ouvi comentar sobre Super esse processo. seguro, trabalha com isolamento térmico e acústico. E o mais legal disso é que quando a gente vai passar o conduíte ou a tubulação, a gente usa um soprador térmico, não tem que quebrar a parede. Então, só para você ter uma ideia, em um ano de obra, não chegou um ano de obra, a gente só teve 2 caçambas até então. Uau, fantástico. É algo realmente próximo de zero, né? E é uma um casa ano de obra. E é uma casa de 500 metros quadrados, é uma casa grande. Sim. Fantástico. Agora, um ponto importante quando nós falamos dos maiores vilões sobre sustentabilidade, com certeza é a iluminação. Né? A integração do meio ambiente com iluminação ou com o espaço que vai ser iluminado é algo fundamental para a concepção da casa. Ou seja, se você conseguir criar um ambiente onde a iluminação pode ser desenvolvida, ou seja, modulada, é um ponto. Agora, Gustavo, existe alguma forma de fazer esse tipo de modulação com os sistemas inteligentes para melhorar a questão da sustentabilidade e reduzir também ainda mais o resíduo, uma vez que você tem os conduítes? Não, sem dúvida, né? Acho que esse é um dos principais objetivos, né? A iluminação, muitas vezes a gente esquece o que a gente tem no nosso ambiente. Então, a luz natural é uma grande contribuição e pode fazer com que a energia utilizada no ambiente seja reduzida. O grande desafio é a gente harmonizar o que está externo com o que está interno. Então, nós temos nossos sistemas de automação com controles automáticos de persiana, com controles de dimerização de luzes e até de climatização, que eles têm uma inteligência, ou seja, tem um software que faz um cálculo do que é mais interessante. Abrirmos as persianas, deixar a luz externa iluminar o ambiente e assim você desliga ou diminui a luz, mas isso pode gerar um aumento de temperatura. Então, esse algoritmo, ou seja, esse sistema consegue calcular para te dar a melhor resposta sem interação humana, porque esse é um ponto importante também, né? Tudo que a gente leva para o mundo da automação, a gente está tirando uma interpretação de dados que nós fazemos, que algumas vezes pode funcionar, outras vezes a máquina vai responder melhor. Então, o sistema ele tem essa capacidade, ele consegue fazer esses cálculos para garantir que o consumo de energia é o menor possível, trazendo o maior conforto para aquele morador ou usuário de um prédio de escritório, shopping center, qualquer que seja o projeto. Que é um dos conceitos de sustentabilidade. Perfeitamente. Ou seja, redução de consumo, né? De redução de consumo de água, redução de consumo de energia. Acho que esse é um princípio. Se eu puder explorar só um pouquinho mais, mas é muito interessante isso, porque a primeira coisa que a gente pensa é como que você consegue trazer mais conforto e reduzir consumo. Porque geralmente nós temos uma ideia que maior investimento, maior o conforto, né? Mas o sistema, o que ele se prova? Que passando o tempo e os anos de utilização, ele consegue se pagar muitas vezes aquilo que foi investido. Por quê? Porque primeiro que ele libera, né, o custo de pessoas para administrar. Mesmo nós, na nossa casa, ou quando você trata de um prédio de escritórios, alguém que cuida da operação desse edifício. Então, quando a gente põe numa perspectiva que uma casa é construída para durar 15, 20 ou mais anos, e a gente procura uma habitação para viver muitos anos, com certeza aquilo que num primeiro momento vai ser mais alto do que uma instalação tradicional, ela vai se pagar muitas e muitas vezes. Então, nós estamos vivendo um momento de muito debate ambiental, né? E, sem dúvida, trazer a elétrica nessa discussão é um campo muito saudável e que a BB tem muitas soluções para contribuir nesse contexto. Sem sombra de dúvida. Eu acho que esse é um conceito que deveria ser aplicado em todas as residências, não residências, mas comércio e indústrias também, né? Georgia, pegando um gancho que você comentou e que o Gustavo também falou, com certeza algumas barreiras na construção da casa foram percebidas. O que você consegue compartilhar as principais barreiras que você encontrou no desenvolvimento desse projeto? Desde a concepção, que acho que você que realmente desenhou a casa, até a efetivação de todo o processo, incluindo agora o sistema de automação que o Gustavo está comentando para você. Não, sem dúvida, né? O projeto é meu, né, de minha autoria. O projeto foi feito ao longo da pandemia, então foi um período mais complicado também. E a maior dificuldade nesse projeto foi ter acesso à mão de obra qualificada. Porque são processos, o método construtivo é um método diferenciado, né? Então, essa é a maior questão.
e conseguir mão de obra qualificada, pessoas que atuem com esse método construtivo. Eu acho que essa daí foi a maior dificuldade mesmo. Agora, a questão da concepção do projeto, quando você desenha o projeto por si só, alguma dificuldade ali no desenvolvimento, desenrolar de uma casa sustentável? Porque a sustentabilidade, ela envolve uma série de patamares. O Gustavo falou de uma parte da eletricidade, mas você também tem a água, você também tem o meio ambiente, você tem o resíduo que nós comentamos. Algo adicional que você acha que fala assim, olha, aqui eu tive que colocar um pouquinho mais de energia e de atenção no projeto? O mais difícil foi desenvolver um projeto para minha família, atender as necessidades e analisar todas as questões de sustentabilidades, as energias renováveis que a gente tem, desenvolvimento de painéis fotovoltaicos, a questão de reuso de água, a captação de água de chuva. Então, todas essas questões de sustentabilidade. Mas, além disso, as questões de saudabilidade também. Então, análises de materiais para usar, materiais não tóxicos. Tínhamos que analisar também os campos eletromagnéticos. Então, nada perto, tomadas, interruptores, nada próximos à cama, para não gerar campos eletromagnéticos próximos onde as pessoas dormem. Então, todas essas questões já na hora do projeto. E você comentou sobre um tópico sobre energia solar e eólico. A pergunta é, hoje na arquitetura, o arquiteto começa a se preocupar mais com esses pontos sobre energias renováveis? Sem dúvida. Muito importante. Não só para o quesito bolso, né? Mas é uma questão de saúde também. A gente pensa na questão da vivência, né? O meio ambiente impacta em tudo. Isso é muito importante. Agora, Gustavo, pegando um gancho sobre isso, energia solar e eólica, acho que é um dos patamares que se tem hoje de maiores aplicações industriais também. Sem dúvida. Começa a migrar muito forte, como a Georgia falou, para a parte residencial. Agora, a pergunta é, existe alguma coisa que você lembre, que você consiga contribuir também sobre a qualidade e a segurança dos painéis de energia solares? As últimas estatísticas dos bombeiros mostram que a grande parte dos incêndios ocorreram por falha de instalação e por falta de equipamentos. O que você consegue permear um pouquinho sobre essa área, olhando a qualidade e tipo de aplicação sobre os produtos? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a tecnologia está sendo cada vez mais utilizada e isso faz com que diversos tipos de instalação apresentem-se no mercado. É importante a gente entender que os painéis fotovoltaicos, eles estão se desenvolvendo muito rapidamente. Aqui no Brasil, é uma realidade, nós não tínhamos essa tecnologia tão presente há 10 anos atrás, e o mercado está em franca expansão. Um ponto técnico que a gente tem que entender que é importante, essa tecnologia gera tensão contínua, né? Que para o usuário, para a residência, ela representa um risco maior, tanto para quem vai estar perto dessa operação, até um potencial risco de incêndio, conforme você mencionou. Então, é muito importante garantir que os painéis elétricos que estão utilizados seguem certificações, seguem as boas práticas de instalações, os cabos são especiais, então procurar ver e buscar referências das empresas que fazem isso e sempre ter um equipamento de proteção. Então, os painéis jogam essa energia para um inversor solar que recebe ela em corrente contínua e depois transforma em corrente alternada. É muito importante que essas duas áreas tenham produtos de qualidade protegendo a instalação. Se isso não tiver no seu projeto, peça uma revisão. Muitas vezes, né, por essa expansão de mercado, pode-se ocorrer que uma parte dessas proteções sejam suprimidas. Logo, o aumento do risco de incêndio ou de choque elétrico aumenta e isso daí vai totalmente na contramão da utilização dessa tecnologia. No Brasil, né, como uma população super abençoada em questão de insolação, nós estamos num dos países com o maior índice de insolação do mundo. Então, o sol é uma grande fonte, uma grande oportunidade de a gente gerar energia para as nossas casas, para a indústria, para o comércio. Fazendo uma utilização correta, respeitando as normas e as instalações, a gente vai se beneficiar muito, como vem acontecendo nos últimos anos. E aí é material de qualidade com mão de obra realmente qualificada. Capacitada, exatamente. Que é o que a Georgia falou, Sim, que a grande preocupação dela no passado, na construção, não foi encontrar mão de obra qualificada. Exatamente. E quando eu pego esse argumento, Georgia, hoje uma grande parte da arquitetura pensa também no valor da casa, ou seja, na revenda da casa. Quando nós olhamos a sustentabilidade, energia solar, energia renovável, né, a aplicação da própria água também de reuso, você acredita que
uma casa sustentável, ela tem um valor financeiro, um valor de revenda maior do que uma casa não sustentável, olhando pelo papel da arquitetura? Sem dúvida. Ela, no valor de revenda, você consegue... claro que depende da região que a gente está falando, mas às vezes até 15%, 20% a mais, né? Ainda mais se for uma casa certificada, enfim, depende também, óbvio, né, do projeto. Mas casas que venham a ter essas energias, fontes de energias renováveis, sem dúvida nenhuma. E sustentáveis também. Sustentáveis também. Agora, quando nós falamos em certificado, você falou uma palavrinha que eu estava esperando a deixa para pegar. Existe isso muito forte na parte comercial. Inclusive no prédio que nós estamos aqui no escritório, Exatamente. tem uma certificação. Que certificação que é essa, Gustavo? É a certificação LEED. Né? O que é a certificação LEED? Exatamente. A certificação LEED, ela vem trazer, desde o projeto, para a parte de execução ou da infraestrutura, ela tem vários módulos, mas ela vem garantir que, utilizando determinadas práticas de projeto, determinados produtos e práticas de instalação, você tem uma soma de pontuação. E aí você consegue ter uma diferenciação desses projetos, chegando até o nível Platinum, que seria o nível mais alto, onde você tem uma instalação que passou pelo projeto, passou pela execução e pela sua operação, tendo o maior índice de sustentabilidade e que ele também vai trazer um melhor uso energético do que está dentro dessa obra. Então, é uma certificação muito completa, ela já é reconhecida no mercado e tem essa questão também. Na parte comercial, Marcelo, é muito conhecida. Na parte residencial, nem tanto, por esses motivos que a Jorge falou, né? Muitas vezes, a gente tem uma cultura de instalação, uma prática que não é a mais atualizada. Por isso que é muito importante projetos como esse, onde a gente alia a tecnologia que a indústria já tem, não só no setor elétrico, em outras disciplinas também, mas coloca isso à disposição do usuário. O usuário, né, nós como cidadãos que estamos ali no seu projeto de construir uma casa, muitas vezes a gente não utiliza uma nova tecnologia por um desconhecimento, por sermos leigos, por não ser na nossa linha de trabalho. Então, o projeto da Georgia, ele vem abrir os olhos de muitas pessoas que é possível e que não é um projeto inviável financeiramente. Esse é um dos maiores desafios de novas tecnologias. Então, você tem uma barreira comercial que o mercado entende que isso daí fala assim, olha, não é para mim, não é para o meu bolso. Mas sempre olhando no longo prazo, ou olhando numa casa que você vai viver, né, e vai ser a sua rotina com a sua família, com o seu animal de estimação, receber os seus amigos, né? Então, a casa, ela tem uma representatividade muito maior nas nossas vidas. Nesse ponto de vista, você ter as melhores práticas, as melhores tecnologias, levando em consideração o que a gente vai deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, ganha um apelo muito forte. Então, é muito importante ter essas referências no mercado brasileiro para a gente ter uma nova tendência, uma nova forma de se pensar sobre isso. Posso fazer uma observação? Sem sombra de dúvida. Eu acho que esse é o objetivo, sem dúvida nenhuma. Não só para minha família, mas como professor, eu acho isso muito importante, que é no que eu acredito. E dar o exemplo para os alunos, que serão os futuros designers, como eu dou aula aqui no Instituto Federal, é design de interiores, mas eu sou arquiteta, eu quero abrir a porta da minha casa, da minha construção, para abrir esse olhar, né? Para as pessoas entenderem que a tecnologia está aí, a inovação está aí, para a gente sair, não só prédios comerciais, corporativos, mas construções residenciais. Sairmos daquela caixinha de que a construção tem que ser feita com um bloco, né? De concreto ou cerâmico, enfim. E entender que cada vez mais a gente tem que estudar e usar da tecnologia a nosso favor. Então, eu acho que é isso, é deixar um legado, né? Óbvio que a casa da minha família, buscar uma casa sustentável e saudável, mas também usar de exemplo para muitos aí, futuros profissionais. Agora, Jorge, eu já vou pegar um gancho, você falou de professor, deixa uma mensagem para os seus alunos sobre por que usar uma casa saudável, por que montar uma casa saudável, e o que nós podemos esperar dos próximos profissionais do futuro em relação a isso, principalmente da arquitetura? Eu acho que é muito importante, porque a gente constrói o ambiente, não é um ambiente, um espaço qualquer, é para o usuário, é para uma pessoa, é para um animal, é para uma família, pode ser um comércio, mas quem vai vivenciar somos nós, seres humanos. Então, o ambiente ele tem que ser saudável, ele tem que ser receptivo, ele tem que ser um ambiente gostoso de se vivenciar.
Então, eu acho que esse é o meu objetivo, as pessoas entenderem como é bacana você estar num ambiente onde a luz está adequada, né, onde o ar está importante, né, esse fluxo de ar ou climatizado, onde você tem energia renovável também, que você está contribuindo com o meio ambiente. Então, eu acho que esse é o enfoque. A interação ambiente E e usuário é o grande foco. Sem dúvida. Então, você que agora está nos assistindo e é aluno de engenharia e arquitetura, siga os conselhos da mestra Georgia. Gustavo, algum comentário que você possa contribuir para as pessoas que estão nos assistindo também, principalmente na parte tecnológica? Eu acho que sim. Tem uma coisa que eu sempre faço uma analogia. Um mercado que é a extensão da nossa casa, que se desenvolveu muito, e a gente às vezes não percebe, e como isso pode ser a realidade de onde a gente vive. Se a gente pegar os carros, os automóveis que nós tínhamos há 15 anos atrás, né, como é que nós abríamos o vidro? Né, a manivela, né, fechava verdade. O pino. Né? Então, você tinha o ar-condicionado não existia, você tinha, né, no máximo um ar quente, né? E, então, era um ambiente muitas vezes desconfortável, nós passávamos já horas no trânsito e nos dávamos conta, o câmbio manual, você tinha que fazer milhares de operações para chegar na sua casa. Né? E o carro, você passa, bom, numa grande cidade como São Paulo, dependendo de onde você trabalha, onde você viva, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Né? Então, pensa na sua casa. Essa automação chegou até os nossos carros. Né? Hoje você tem um ar climatizado, às vezes você tem 2 ou 3 zonas de conforto que você põe a temperatura. Né? A parte de segurança, você deixa o vidro aberto, aperta um botão, ele fecha, entra um alarme. O câmbio virou quase que exclusivamente automático. Os carros elétricos. Então, a incorporação da tecnologia fazendo com que a gente vai ter, né, um futuro melhor. Né? Daqui a pouco, quem sabe, até autônomo, né? A tendência está levando para isso. Então, hoje a gente paga por isso. Né? Então, o mercado ele foi evoluindo e a gente paga muitas vezes sem quantificar qual é o valor. Então, a tecnologia de sustentabilidade, de eficiência energética para a residência, ela precisa um pouco também da conscientização do usuário, né? Ou do projeto como o da Georgia, para ver o que pode ser feito. Você tem um custo adicional inicial. Você vai ter um custo adicional. Mas no meio, no longo do tempo, como ao você longo comentou, do tempo, exatamente. Hoje, se a gente pensa num carro há 15 anos atrás, você fala assim, eu não quero mais andar nesse tipo de meio de locomoção. Né? Agora, a casa, a gente ainda tem alguns caminhos para trilhar. A gente tem que chegar nesse momento também. O mesmo serve para o ambiente que a gente trabalha, mas o ambiente que a gente trabalha muitas vezes não está ao nosso alcance. Então, acho que a mensagem final é que assim, a tecnologia está disponível, acho que a indústria ela já tem aí uma variedade de possibilidades de auxiliar os projetistas, as construtoras, o usuário final, os arquitetos. Cabe a gente, como um grande conjunto, né, fazer com que isso chegue à realidade e possa trazer um ambiente muito mais sustentável e confortável para as nossas famílias. Muito bacana. Bom, Georgia, muito obrigado pelo bate-papo. Gustavo, foi um prazer falar com vocês. Eu acho que a interação entre arquitetura, engenharia e automação, a tecnologia, trouxe uma grande vantagem para nós. Georgia, algum comentário, alguma palavra adicional que você queira deixar para nós? Não, eu só quero agradecer. Muito obrigada, é muito bom explanar, falar sobre a casa saudável. E contem comigo sempre, é isso, gente. É um prazer. Obrigada. Gustavo. Agradeço você, Marcel, parabéns pelo seu projeto, Obrigada, Georgia, e conte com a BB no que for necessário. Parabéns, Georgia, pela casa, verdade. Fantástico projeto, eu acompanho e vou continuar assistindo. Muito obrigada. Bom, pessoal, chegamos ao fim deste episódio do Café Elétrico da BB. Acompanhe nossos episódios nas mídias sociais e nosso canal no YouTube, ABB Eletrificação. Inclusive, visite o nosso website, new.abb.com/br e também nossa loja virtual, loja.abb.com.br. Te espero no próximo Café Elétrico. Até lá!